Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos falar sobre Daniel. Existem dois episódios traumáticos na história do povo judeu: o Holocausto na Segunda Guerra e a invasão babilônica por volta do ano 600 a.C. Em um desses momentos históricos estava o nosso amigo Daniel, do qual irei pontuar algumas coisas. Daniel provavelmente devia ter uma vida confortável em sua terra natal. Por que eu acredito nisso? Porque ele foi levado cativo na primeira invasão comandada por Nabucodonosor. E nessa primeira leva foram levados os utensílios do templo, pessoas de linhagem real, príncipes e pessoas notórias. Em resumo, só a nata de Israel. O sofrimento dessa invasão, por si só, já é algo de extrema dificuldade para qualquer um passar, visto que podemos observar algumas coisas nesse percurso aí. Vamos lá. Primeiro, a mortandade e a humilhação. Nessa invasão, tinha pessoas sendo cortadas pela espada por todo lado. As grávidas estavam sendo rasgadas em seus ventres. Suas casas estavam sendo queimadas, destruídas, derrubadas. As filhas de Israel sendo abusadas, enfim, era uma carnificina total. Sofrimento durante a viagem. De Jerusalém até Babilônia dá quase 1.000 quilômetros. Isso em linha reta. Se contabilizarmos os desvios no caminho, podemos imaginar uns 1.500 quilômetros de viagem a pé, como escravo, tá? Com um futuro que ele não sabia como que ia ser. Seus parentes deviam ter sido mortos na invasão. Ou durante o cativeiro, talvez. Por que a gente imagina isso? Pois os babilônicos costumavam sentenciar toda a família do acusado, e não apenas o próprio condenado. A gente vê isso com os copeiros, que foram condenados sós, provavelmente por não terem mais suas famílias, com o próprio Daniel, quando foi para a cova, também, talvez por não ter sua família, só que os seus inimigos foram para a cova com os seus familiares. Então a gente imagina que Daniel não tinha mais a família dele. Humilhação psicológica e moral. Ele se chamava Daniel, esse era seu nome de batismo. Mas teve seu nome mudado para Beltesazar, que tem uma origem num deus pagão Baal, que era uma abominação para o povo de Deus. Já pensou você ser chamado daquilo que você mais abomina? Pois é, ele era chamado assim. Além disso, ele era cuidado pelo chefe dos eunucos do rei. O que nos sugere a possibilidade de ele também ter se tornado um pelo processo de castração, já que ele era um nobre, formoso e poderia ser uma ameaça para as filhas do rei, ou até mesmo para a própria rainha. Que coisa, né? Considerando todos esses pontos, podemos concordar que Daniel tinha todos os motivos para questionar a Deus e desistir da sua fé. Sim ou não? Outrora era um jovem com um futuro promissor, rodeado de amigos, familiares, com uma comunidade condizente com seus ideais morais e de fé, e de repente a história vem te dar uma rasteira, muda tudo completamente? A gente há de concordar que sim. Né? Contudo, Daniel foi fiel ao seu Deus. Foi uma pessoa que não chutou o pau da barraca para, quem sabe, diante de tanto sofrimento, morrer um pouco mais rápido. Não, pelo contrário. Daniel foi uma pessoa de princípios e, pelo que podemos observar, se dava muito bem com todas as pessoas ao seu redor. Tanto é que ele foi lembrado em algumas ocasiões de forma positiva. Se ele não tivesse perseverado, não tivesse dado testemunho, acredito que seria difícil Deus ter escolhido para os propósitos a respeito do sonho do rei. Persevere. Aprenda mais com Deus. Pois como você confiará em Deus se o não conhece? Procure ler mais a Bíblia, procure se apegar a Deus. Porque fé é isso, é se apegar a Deus naquele momento que você sabe que não há mais onde se apegar. O conhecimento de Deus te trará fé. E a partir desse momento que você tiver conhecimento dele, do Deus Todo-Poderoso, você terá a mesma perseverança e fé de Daniel para suportar todas as provações dessa vida.
Espero que você possa aprender, assim como eu aprendi, com um pouco da vida de Daniel, para que possamos crescer em fé e perseverança. Amém.